Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de compradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Sintonia do Vale, estamos celebrando a missa do sábado após as cinzas. A igreja, nesse tempo muito especial, ela vai nos convidando, através da liturgia de todas as missas, a olharmos um pouco para dentro de nós. Mas esse olhar para dentro de nós não pode ser um olhar qualquer. É um olhar na qual nós devemos procurar, entender e verificar o que precisa ser mudado na nossa vida. Nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus de misericórdia, nós temos um Deus que cura, nos liberta, um Deus que procura salvar cada um de nós. Mas Ele não pode fazer isso se nós não permitirmos que Ele entre na nossa vida e mude aquilo que precisa ser mudado. Mas para que essa graça possa acontecer, a gente precisa ouvir Deus chamar cada um de nós. E nesse chamar, abrir o nosso coração e verdadeiramente acolher esse Cristo na nossa vida. O que nos leva ao céu é a nossa conversão diária, é a nossa mudança diária, é mudar o nosso comportamento, mudar tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Tempo quaresmal é o tempo propício. Primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías. A boca de Deus fala para os seus, dizendo algo muito interessante. Se vocês retirarem da vida os seus instrumentos de opressão e voltar-se para a caridade, para o amor ao próximo, a sua vida se transformará. Tudo irá se transformar. A sua vida poderá melhorar 3.000 vezes. É melhor que a gente entenda o que o Deus quer falar conosco. Mas o que é o instrumento de opressão? É falta de amor, falta de perdão, falta de justiça, caridade, comunhão, fraternidade, julgamento. Tudo isso é para Deus uma forma de instrumento de opressão. Oprimir o outro, impedir que o outro viva plenamente a graça de Deus em sua vida. Então o Senhor está nos convidando a mudar o nosso direcionamento, deixar de julgar, deixar de condenar, mas buscar amar, e nesse amor fazer a caridade ao próximo. A primeira leitura diz isso bem claro para nós. Enquanto mais nós fazemos a caridade, mais a graça de Deus ela é derramada em nossos corações e em nossas vidas. Quanto mais eu me aproximo de Deus através da caridade, do amor ao próximo, mais Deus vai derramando sobre nós a sua graça e vai transformando a nossa vida, vai modificando a nossa vida através do amor e da caridade. Por isso que o tempo quaresmal tem 3 coisas que nós precisamos fazer. Primeiro é viver o jejum que nos ajuda
a nos mortificar e também nos fortalecer para viver a graça de Deus, um jejum acompanhado de caridade. A oração, tão essencial para a nossa vida, porque sem a oração a gente fraquejamos e não seguimos os passos de Jesus. Depois nós temos a caridade, que é a característica do cristão. Cristão que não é caridoso não vive a misericórdia de Deus em sua vida. Então, todo o tempo quaresmal, o Senhor vai nos chamar, vai nos convidar a uma coisa chamada conversão. Por isso ele passa hoje diante de um homem chamado Levi, um cobrador de impostos, um pecador público chamado publicano. Daquele ali que está ali, que destruindo muitas vidas das pessoas, pelos altos impostos que ele cobrava, levando as pessoas à bancarrota, até mesmo tirar a própria vida. Levi é aquele que todo mundo odiava. Jesus passa a ver em Levi a possibilidade de mostrar para as pessoas que a conversão é possível, a mudança de vida é possível. Então ele chama Levi, segue-me. Levi larga tudo. Levi não questiona o chamamento de Jesus. Ele simplesmente larga tudo e segue Jesus. E ao seguir Jesus, como forma de gratidão, Levi prepara um grande banquete na sua casa. E nesse banquete está ali, digamos, toda a escória, todos os pecadores, todos os cobradores de impostos, todos os homens que a sociedade via como homens maus e ruins. Jesus entra ali e começa a cear com eles. E tem uma certa casta na qual são homens que entendem a palavra de Deus, entendem a lei de Deus, mas não vivem na sua vida a lei de Deus. Julgam as pessoas, mas não vivem o que precisa viver. Eles então olham para o gesto de Jesus e dizem: olha, por que o seu mestre come e bebe com pecadores e os cobradores de impostos? Jesus simplesmente volta para eles e diz: olha, eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os salvos, eu vim chamar os pecadores. Eu vim para eles, para libertá-los, curá-los, transformá-los, para que eles possam se converter. O tempo quaresmal é o tempo de chamado de Jesus na nossa vida. Vem e segue-me. Seguir Jesus é deixar de lado tudo aquilo que nos impede de viver uma vida de santidade, de conversão, de transformação de vida. Seguir Jesus é você tomar na sua vida uma decisão, fazer uma opção de não ser mais homem velho, mas sim se tornar um homem e uma mulher nova, renovada em Cristo Jesus. Levi tomou essa decisão. Levi largou tudo, quer dizer, o seu pecado, o seu erro, e foi seguir Jesus. Deixou de lado tudo aquilo que o impedia de sentir a presença de Deus na sua vida. Aí eu pergunto, nesse tempo quaresmal, o que você precisa deixar para seguir Jesus? Qual é o seu pecado que você precisa extirpar da sua vida para seguir Jesus? Qual é o gesto nesse tempo quaresmal que você precisa fazer para que a sua vida seja realmente uma vida na qual ela vale a pena, mas não dê pena? Qual é o gesto que hoje Jesus te chama a fazer hoje para viver uma conversão real, sincera na sua vida? Tempo quaresmal, tempo de mudanças. E essa mudança, ela começa primeiramente em nós, na nossa vida, no nosso interior. Não querer mudar o outro. Não lute em querer mudar o outro. Mude você primeiro. Com seu ato de conversão, de mudança, vai questionar muitas vidas dos outros. E os outros vão ver em você a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Levi foi esse projeto de Deus. Levi foi o chamado de Deus, a conversão de Deus na sua vida. E os outros viram aquilo, perceberam aquilo. E com certeza, muitos que estavam ali naquela mesa também mudaram de vida. Se converteram. Porque Levi abriu o coração e disse ao Senhor: eu te sigo. Faça-se em mim segundo a sua vontade, a sua palavra. E tudo foi feito, tudo foi mudado. Então que esse tempo quaresmal,
a gente não deixe passar em branco na nossa vida. Olhemos com fervor para a nossa vida e procuremos o que precisa ser mudado. Se na sua vida não tiver nada que precisa mudar, então que peça que na quaresma ela possa permanecer assim, fazendo sempre a vontade de Deus acontecer na sua vida. Amém?